Acolhimento, cuidado e inclusão. Crianças e adultos com deficiências físicas e intelectuais têm alguns locais onde isso é oferecido aqui em Maracanaú, além do tratamento de saúde específico para sua condição. É esse o objetivo da Diretoria Superior de Atenção Especializada à Saúde da Pessoa com Deficiência, DASP, da Secretaria de Saúde aqui de Maracanaú. Além do Centro Integrado de Reabilitação de Maracanaú, CIRME, que é o local de referência 100% administrado pela gestão municipal, contamos com mais 4 espaços vinculados ou conveniados ao município para oferecer cuidado integral. Para falar mais sobre esses espaços, os serviços oferecidos e também como ter acesso, convidamos o diretor da DASP, Ricksberg Cabral. Ricksberg, seja muito bem-vindo ao podcast da Prefeitura de Maracanaú. Obrigado. Então, a gente fica muito feliz pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco mais sobre essa diretoria e sobre o trabalho que a gente tem feito. Perfeito. Então, vamos começar falando sobre como é a estrutura da DASP. A DASP é uma diretoria recente no âmbito da Secretaria de Saúde, né? Foi recentemente instituída. E qual é a estrutura que ela tem? Quais locais de atendimento que ela oferece? A DASP é a Diretoria de Atenção Especializada à Saúde da Pessoa com Deficiência. É uma diretoria que está ligada à Secretaria Municipal de Saúde e ela conta com estrutura de gestão que objetiva organizar a política pública para esse segmento populacional. Então, a gente tem a diretoria de diagnóstico e do acesso ao tratamento, que é uma diretoria que pretende acompanhar o trabalho dos serviços, dos prestadores, do serviço público, no diagnóstico e no tratamento da pessoa com deficiência. A gente tem uma diretoria de relações institucionais e inclusão. Essa diretoria ela tem o objetivo de conhecer a rede de cuidado, para além do cuidado em saúde, mas também conhecer outras políticas na educação, no esporte, na cultura, lazer, na assistência social, né? E, sobretudo, no diálogo com os grupos de pais e mães de pessoas com deficiência. A gente tem também uma diretoria, que é a diretoria do Centro de Órtese e Prótese e meus auxiliares de locomoção. Essa diretoria ela tem o objetivo de promover o acesso às pessoas com deficiência que necessitam de meus auxiliares de locomoção, garantindo, então, mais inclusão. E a diretoria do Centro Integrado de Reabilitação de Maracanaú, CIRME, que é a nossa maior unidade de saúde, de serviço especializado à pessoa com deficiência no município. A gente está falando mais ou menos assim, de quantas pessoas, não precisa ser um número exato, mas em média, quantas pessoas hoje estão trabalhando em prol da diretoria e em prol do cidadão, né? De pessoas, de profissionais, a gente deve ter aí cerca de, deixa eu ter que pensar aqui, no CIRME a gente tem 36 profissionais, nos outros a gente deve ter aí mais de 100 profissionais. Então, a gente deve ter cerca de mais de 100 profissionais, né? 120 profissionais trabalhando na área. Perfeito. Quando a gente fala nesse atendimento, eu, pelo menos, que sou leigo, né, participo aqui dos conteúdos da prefeitura, mas quando eu fui visitar o CIRME, eu vi assim, um espaço bastante voltado para a questão da criança. Mas não é só a criança, não são só crianças que são atendidas pela DASP, né? Isso me explica melhor como é esse atendimento. Exatamente, Jonas. A DASP, né, ela conta com serviços, são 5 serviços que são conveniados à Prefeitura, um serviço público, que é o CIRME, e outros 4 serviços que são conveniados à Secretaria de Saúde de Maracanaú, portanto, recebe investimento público para prestar atendimento à pessoa com deficiência. E a gente tem o que a gente chama de linhas de cuidado, ou seja, de áreas de cuidado para a pessoa com deficiência intelectual e autismo, a pessoa com deficiência física, por exemplo, e deficiência auditiva e deficiência visual. A gente atende no CIRME crianças, então, de 0 ano, por exemplo, que nasceu com alguma síndrome e com alguma comprometimento no neurodesenvolvimento, que precisa de estímulo, a gente tem um serviço chamado de estimulação precoce, assim como a gente tem pessoas de 45 anos, de 40 anos, que participam do nosso grupo de convivência, o Bem Viver, né, que se encontra toda segunda e sexta à tarde no CIRME, que são pessoas com deficiência que participam de atividades de convivência e também de atividades de estímulo e terapia. Perfeito. Você falou do número de profissionais, agora eu queria te perguntar quais os tipos de profissionais que atuam dentro da DASP, e aí a gente vai falar também, óbvio, das especialidades, né, que são oferecidas. Então, se você puder fazer um apanhado, por gentileza. Sim. Nesses equipamentos, a gente tem diferentes especialidades, né, médica e não médicas, de profissionais que atuam
no estímulo, né, da criança, do jovem, do adolescente, para o que a gente chama de reabilitação ou de habilitação. Entendendo a reabilitação como a capacidade de devolver a essa pessoa a capacidade para realizar atividades do seu cotidiano, tornando a pessoa mais independente possível. E habilitar atividade que uma pessoa ainda não teria, né, no caso de uma criança, que ela não teria ainda aquela desenvoltura para realizar uma determinada atividade, então torná-la mais independente nesse sentido. Então, a gente tem profissionais de mais de 12 especialidades, né, entre médicos e profissionais não médicos. A gente tem neurologista, psiquiatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, arte-terapeuta, psicopedagogo, musicoterapeuta, educador físico, então fisioterapeuta, então são muitos profissionais que estão engajados e empenhados para trabalhar com a inclusão. Perfeito. Então, são mais de 120, né, profissionais, 5 espaços dedicados à atenção especializada, né? O Rixberg acabou de falar aqui dos profissionais envolvidos nesse cuidado. E eu queria te perguntar, Rixberg, como é que você avalia o impacto dessa política pública em Maracanaú, na população de Maracanaú? Bem, antes da instituição da DASP, é importante lembrar, né, que existe uma história na política de saúde em Maracanaú, e não só na política de saúde, na política de educação também, por exemplo, porque o CIRM, que completa nessa semana, no dia 21 de agosto, 35 anos de existência, é um serviço que anteriormente era ligado à Secretaria de Educação, porque era uma política de educação, esse atendimento a pessoas com deficiência. A escola ainda não eram escolas inclusivas, como é hoje, então era uma unidade onde tinha as pessoas com deficiência tinham atendimento escolar especializado em atendimento na área de saúde, né? E o impacto que a gente consegue, então, identificar é a ampliação dessa rede, né? A gente tem um convênio com o IPRED, por exemplo, que é um instituto, né, super conceituado no atendimento à criança e ao adolescente, e eles têm um projeto aqui em Maracanaú que é financiado pela prefeitura, onde a gente garante o atendimento a 204 crianças, né? E esse serviço existia há um ano, que foi criado, mas nesse ano a gente aumentou em 33% a oferta de vaga. Na clínica NR, multiclínica, que também é outro serviço privado, mas conveniado à prefeitura, a gente teve uma ampliação também de vagas nesse ano para disponibilização para o sistema de regulação. No CIRM, a gente conseguiu, do ano passado para cá, ampliar para mais de 160 atendimentos só na área de terapia, sem contar o serviço de fisioterapia que a gente oferece vagas para o sistema de regulação toda semana para a Secretaria de Saúde. Já nas terapias, como a gente tem uma característica de que a pessoa com deficiência ela fica um tempo maior em terapia, naturalmente essas vagas elas acabam tendo um tempo maior de uso pelo paciente, o que faz com que haja, digamos, um retardo nessa oferta. Mas a gente conseguiu, de agosto do ano passado para cá, a gente ampliar no CIRM mais de 160 atendimentos. Então, a gente consegue perceber não só a ampliação de oferta do atendimento ambulatorial, mas uma coisa que é muito importante, tem relação com o estabelecimento de vínculo, de diálogo. Por exemplo, a gente começou um trabalho de conversa com os pais, né? Porque a gente entende que trabalhar com a pessoa com deficiência é também trabalhar com a pessoa que convive com a pessoa com deficiência, né? É cuidar dessa pessoa, da saúde mental, acolher, acolher e escutar um pouco dos seus desafios, né? Na lida do cuidado da criança, do idoso, do adulto, né? Então, a gente teve alguns projetos nesse ano que a gente instituiu, para dar um fortalecimento nesse apoio à família. A gente tem um projeto chamado Escola de Pais. O Escola de Pais é um projeto que é destinado para pessoas, de pais, de pessoas com deficiência. E esse projeto é a nossa primeira turma, que a última aula foi na semana passada. Essa semana acontece o momento de formação deles. Eles tiveram 12 encontros com profissionais de diferentes áreas, onde tiveram a oportunidade de aprender mais sobre como cuidar do seu filho, né? Esse foi voltado especificamente para pais de crianças com deficiência. E aí foi um momento muito feliz, os pais tinham uma possibilidade também de escuta e de cuidado consigo. Esse projeto de Escola de Pais, ele não é um projeto especificamente para as pessoas que estão no CIRM. Embora aconteça no CIRM, que é o nosso
principal equipamento, né, o Escola de Paz ele é destinado para todo e qualquer pai de pessoa com deficiência. A gente divulga geralmente isso por meio dos grupos de pais, de famílias, que a gente também fez um mapeamento para conhecer alguns grupos existentes no município para que a gente possa divulgar essas ações. E outras iniciativas, como o encontro de famílias que acontecem todos os meses, um encontro por mês, onde a gente dialoga com as famílias, traz convidados com experiência na área, para que possam apoiar e que os pais se sintam mais amparados nesse sentido. Que bacana, eu particularmente não conhecia esse serviço, eu acho muito interessante porque assim, quando a gente fala dessas deficiências intelectuais, a gente fala muitas vezes de preconceito, a gente fala de falta de informação mesmo, né? Então, o CIRM e a DASP, né, nesse caso, olha para a criança em relação ao tratamento, acolhimento e cuidado, mas também está olhando para os pais, para que tenha esse contato, para que tenha essa informação, para que tenha essa conversa, esse apoio, né? É esse o objetivo? Exatamente, exatamente. O objetivo é acolher as famílias e envolvê-las no processo de cuidado, né, de forma mais segura, Humanizada, né? certamente. Então você acabou de falar do CIRM, né, como esse espaço que ele é de referência para o município, é 100% administrado pela gestão municipal, correto? Qual é o diferencial do CIRM, além desse que eu acabei de falar e desse que você já trouxe, mas em relação ao cuidado, as atividades que acontecem lá, o que você pode falar especificamente do CIRM? Bem, o CIRM, como eu disse, é o serviço mais antigo no município, vai fazer 35 anos de existência, né? Então, nesse ano, ao longo dessa história, possibilitou a equipe que está lá também ter um know-how, né, para atendimento da pessoa com deficiência. Então, a gente tem profissionais que estão lá há muitos anos, que desenvolveram, então, expertise nesse trabalho. São 36 profissionais de 12 especialidades distintas, né? E uma outra diferença do CIRM é que ele atende de pessoas de 0 anos de idade a pessoas adultas, né? Tanto no atendimento na linha de cuidado da pessoa com deficiência intelectual, a gente tem as atividades de terapia, mas tem também as atividades de convivência em grupo para pessoas, para adultos, né? E a gente tem também a linha de cuidado e atendimento à pessoa com deficiência física, né? Onde então, as pessoas têm acesso ao serviço de reabilitação em fisioterapia e também uma avaliação, por exemplo, uma equipe multidisciplinar para encaminhamento para o serviço de órtese e prótese e meio auxiliar de locomoção. Então, a pessoa que precisa do acesso ao meio auxiliar de locomoção também recebe um atendimento multidisciplinar realizado por ortopedista, fisioterapeuta, assistente social, para qualificar o uso desse bem tão importante. Perfeito, mas além do CIRM, você até já comentou aqui que existem outros órgãos vinculados, conveniados à gestão municipal, né? Você vai me corrigir se eu errar algum. Existe o Conecta, que você já falou, tem a Policlínica, né? Que fica ali na Pajuçara, tem a NR Multiclínica, que também atende, conveniada, Prefeitura de Maracanã, e a gente tem o SER, é esse o nome? SER. E pronto, SER, na Pajuçara também. Me fala um pouquinho desses espaços. Bem, esses espaços, eles têm uma contribuição importante para fortalecer o atendimento especializado à saúde da pessoa com deficiência, porque eles são serviços que têm uma expertise desenvolvida nessa área, né, tanto na área de atendimento quanto também na área de gestão, né? Esses serviços têm uma outra importância porque eles estão, geograficamente, não estão centralizados num único bairro, né? Então, a gente tem pessoas que moram no centro de Maracanaú, onde, de repente, o Conecta a unidade mais próxima, ou a NR. A gente tem pessoas que já moram no Gereissati 2, no Boa Vista, onde o CIRM, por exemplo, seja uma unidade mais próxima. A gente tem o SER, que fica na Pajuçara, a Policlínica, que já fica ali na Grande Pajuçara, mas nas imediações do Jardim Bandeirante. Então, a gente tem também uma distribuição espacial, né, desse serviço que pode contribuir para a acessibilidade desses pacientes. E, naturalmente, a existência desse serviço faz com que a gente consiga somar esforços, né, com diferentes projetos e iniciativas que essas unidades tenham, né, no atendimento à pessoa com deficiência. A gente fala em número, a gente fala em espaço, a gente fala em profissionais, mas eu queria que a gente falasse também sobre o aspecto humano da coisa, né? E você que está lidando diretamente com esses casos, dia a dia, né, atendendo as pessoas, você lembra, puxa pela memória, casos que por algum motivo ficaram registrados, onde o CIRM, a DASP, né, pôde atuar em relação à vida desse paciente, dessa família? Sim.
A DASP está localizada, a sede administrativa está localizada dentro do próprio CIRM. Então, isso é muito legal porque possibilita a convivência diária com os pacientes, com os familiares, tanto para identificar alguns desafios, como também de ter alguns feedbacks muito positivos. E eu me lembro da história de uma criança, por exemplo, de 3 anos, que no final do ano passado, em dezembro, eu peguei um vídeo que eu achei muito curioso, muito lindinho, ele lá sendo auxiliado pela fisioterapeuta e sendo observado pela mãe, perdendo o medo de andar, né? Com apoio ali de um andador. E ele estava dando seus primeiros passos, ele tinha um certo medo, e quando foi em maio desse ano, eu estava chegando na unidade, e quando fui dobrando o corredor, eu esbarro com a criança que vinha correndo, né? Então, a gente olha para isso de dezembro, esse trabalho que estava sendo feito e agora o resultado dele, né? Então, acho que isso deixa a gente muito feliz. Agora, mais recentemente, a gente teve a oportunidade de comemorar um aniversário de uma jovem de 16 anos na unidade, que ela escolheu o CIRM para ser o lugar onde ela queria comemorar os 16 anos dela, né? E aí essa jovem, ela está com a gente, a mãe dela deu depoimento desde os 9 anos de idade, e a mãe relatava, a mãe e o pai estiveram presentes, né, no aniversário, que eles foram lá comemorar, e disseram que ela tinha aos 9 anos de idade, ela tinha um certo pavor, ela não queria ir para a unidade, quando chegava no CIRM, ela não queria entrar no consultório, ela não aceitava as terapias. E aí agora, ela é o contrário, ela está lá hoje com a gente e ela auxilia em algumas atividades no atendimento de outras crianças, no atendimento de grupo, porque a gente também tem recrutado alguns jovens, adolescentes do CIRM, que estão no nível de desenvoltura das suas habilidades, para que eles possam também participar de atividades com crianças menores, sob supervisão do terapeuta, para que ele possa se desenvolvendo ainda mais. Então, ela está hoje lá, que a gente chama da nossa estagiária, né? A gente brinca e diz que ela é a nossa estagiária. Então, a gente tem histórias como essa, né? Que fazem com que a gente olhe e veja que, apesar dos desafios que a gente tem, são muitos, a gente também tem boas histórias, finais felizes, digamos assim, para comemorar. Perfeito. Como é que você se sente? Trabalhando, tendo esse trabalho, tendo esse contato, e também, com certeza, você pode falar sobre os profissionais que trabalham com você. Qual é o sentimento de fazer parte e ajudar as pessoas nesse nível? É um sentimento de muita, acho que de se sentir privilegiado mesmo, por estar num lugar como esse, onde a gente a gente pode contribuir, onde a gente pode participar da história de tantas pessoas, né, que em algum momento da vida, porque quando as pessoas procuram unidade de saúde, Jonas, elas procuram geralmente no momento que é complicado da vida delas, porque a saúde delas muitas vezes não está bem, ela precisa de alguém para dar esse suporte, para que elas possam, né, muitas vezes se reencontrar, às vezes no sentido para a vida. A gente teve, por exemplo, um atendimento de um senhor de 50 e poucos anos que teve uma amputação traumática, foi atendido no começo desse ano, e então, assim, participar desse momento da vida, eu digo que é gratificante, é porque a gente tem a oportunidade de poder fazer aquilo que a gente tanto ama, que é cuidar das pessoas, né, na saúde. Eu acho que isso é um grande sentido da gente, que é profissional de saúde. A gente fez um planejamento estratégico, encontros no final do ano passado, esse ano no CIRM, então a gente perguntou o que é que movia esses profissionais, né? Quais são os valores, o que é mais caro para vocês aqui no serviço, né? Então, assim, o amor, o cuidado, a família, né, foram palavras assim que estiveram presentes na grande maioria do discurso dos profissionais. Então, entender a família do outro, né? Entender que a família é algo importante, o cuidado é a forma de se expressar no mundo e de contribuir para a vida do outro, né? E amar o que faz, né? Amar a vida humana, amar o outro. Eu acho que são aspectos importantes e que movem quem trabalha na reabilitação. Perfeito. Eu queria então que a gente, já caminhando para o final do nosso programa, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo que talvez não conhecesse a DASP, não conhecesse os serviços oferecidos pelos locais administrados pela diretoria, como é que ela pode ter acesso? Como é o acesso da pessoa comum que está em casa até os serviços do CIRM e dos demais locais de atendimento? Considerando que esses serviços fazem parte do que a gente chama de rede especializada de atendimento em saúde, esses serviços eles são para uma parte da população
que elas não conseguiram ter na atenção primária, ou seja, nas unidades básicas de saúde, elas não conseguiram ter a resolução necessária para o seu caso, pela especificidade que o caso dela requer. Então, para ser atendida nessas unidades, essa pessoa precisa ser encaminhada pela unidade básica de saúde, ter um atendimento inicial pela equipe de atenção primária, pelo médico, enfermeiro e também outros profissionais especialistas que existem nas unidades, como psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né? Então, eles são encaminhados por meio do sistema de regulação e aí, quando surge a vaga para esse atendimento, é disponibilizado no sistema de regulação. Mas é importante também deixar claro que existem outros projetos, né, que são abertos para a população que não requer necessariamente esse encaminhamento. Então, o projeto Escola de Paz, que a gente está divulgando, concluindo agora a primeira turma, nessa semana, a gente vai abrir uma nova turma em setembro e a gente vai divulgar isso, e é para qualquer pai, né, qualquer familiar de pessoa com deficiência, seja ela pertencente ou não a um desses pontos da rede. A gente também tem um encontro de famílias que acontece no CIRME, geralmente é na última semana do mês. Todos os meses a gente tem esse encontro e é destinado também para familiares de pessoas com deficiência que desejam saber mais sobre o tema, aprender mais sobre isso, né? E é importante também lembrar que no CIRME a gente tem um serviço de estimulação precoce que é destinado para crianças que tenham atraso no neurodesenvolvimento infantil. Então, esse atendimento nessa especialidade não requer o encaminhamento prévio. Então, tão logo essa criança seja identificada na maternidade ainda, a equipe de saúde na maternidade deve orientar essa família a procurar o CIRME, o Serviço de Estimulação Precoce, para que ela seja prontamente avaliada e atendida. Isso se destina a crianças menores de 2 anos de idade. Perfeito, então é isso. A gente queria agradecer a sua participação aqui no podcast, parabenizar pelo trabalho que está sendo feito e, enfim, deixar as portas abertas para uma próxima oportunidade de você vir falar mais sobre o serviço, que eu sei que é bastante coisa. Muito obrigado, a gente agradece e a gente espera encontrá-los nas nossas atividades da DASP. Perfeito. Obrigado novamente, Rixberg. Agradecer também a todos que nos assistiram até aqui e já deixar o convite para o próximo programa do podcast da Prefeitura de Maracanaú. Até lá.